Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia 16 de novembro, estamos com esse livro especial, Dias Mais Sábios. Esse livro é especial porque ele traz palavras de sabedoria para nós todos os dias do ano, um provérbio a cada dia, para fazer nossos dias verdadeiramente mais felizes e mais sábios, desde que a gente aplique o Espírito. É por meio do Espírito que a gente vai conseguir cumprir a vontade de Deus, né? É o Espírito que o Senhor nos confia, né? Senhor Jesus, todo o seu plano, toda a sua vontade. Sem o Espírito não tem como a gente avançar. A gente vai querer servir Deus, né, com nossas próprias mãos, né? Senhor Jesus, o Senhor quer que a gente realmente se empenhe, mas no princípio dele, né? É o homem e o Espírito mesclados, né? Deus e o homem juntos. A gente não pode fazer as coisas, né, baseado em nós mesmos, mas realmente obedecendo a Ele, direcionado por Ele. Ó Senhor Jesus, para isso que Ele nos concede espírito de sabedoria e de revelação. Né? Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar, qual a sua direção, né, dentro da sua palavra, né, e sabedoria, para a gente aplicar isso ao nosso viver, né, Senhor Jesus, e levar isso para outras pessoas, não como doutrina ou filosofia, mas levar isso como vida. Senhor Jesus, vai as pessoas a perceberem a vida de Deus, né, levar cada um de nós, né, a ouvir a voz do Senhor, né, pelo exercício do Espírito. A gente tem convicção, né, que o Senhor nos direcionando, Ele nos falando, e assim a gente vai obedecendo a Ele, cumprindo a sua vontade, levando outros também, né, a obediência a Ele, né, a ouvir, né, aquilo que Ele deseja. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos ver, né, qual a palavra que o Senhor tem para nós hoje, nesse dia 16 de novembro. O provérbio de hoje, Provérbios capítulo 27, versículo 21. Senhor Jesus, como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Ó Senhor Jesus, o título de hoje, você é provado pelos elogios que recebe. Ó Senhor Jesus. No passado longínquo, um arcanjo escolhido para governar o mundo de outrora foi criado como sinete da perfeição, porém não suportou os louvores que recebeu. O orgulho entrou em seu coração por causa da sua formosura e corrompeu sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por outro lado, Jesus, sendo filho de Deus e o próprio Deus, escolheu o caminho da humildade e da cruz, e o Pai o exaltou sobremaneira. Esses exemplos nos alertam tanto para as consequências do orgulho oriundo dos elogios, como para as consequências de um viver de humildade. Ó Senhor Jesus, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Devemos temer o que os elogios podem causar em nossa alma, pois somos provados pelos louvores que recebemos. Não deixemos espaço para o orgulho se manifestar. O Senhor Jesus abriu um caminho de humildade, sigamos por ele. Sempre que você receber um elogio, leve-o ao Senhor. Saiba que é pela graça dele que você tem dons e é capacitado. Aproveite as oportunidades em que for elogiado para dar louvor, glória e honra ao Senhor. Assim, você será provado e aprovado. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente já viu aqui na história na Bíblia, né, que mostra que ali, né, Pedro e João, né, fizeram milagres, né, o apóstolo Paulo também fez, e várias situações ali, né, ali Paulo e Barnabé, né, fizeram um milagre ali e queriam adorar ele como Deus, queriam fazer sacrifício ali perante eles. Achando, olha, os deuses desceram à terra. Eles falavam assim, não façam isso, nós somos homens como vocês. Ó Senhor Jesus. Né, mas a nossa natureza humana caída, não, ela gosta, né? Gosta de ser elogiada, gosta de ser colocada no ponto de destaque, né, Senhor Jesus. Né, mas a Bíblia nos mostra, né, que a gente cai no orgulho, né, cai na soberba, é ruína para nós, né, Senhor Jesus. A gente precisa se manter humilde para cumprir a vontade de Deus. Somente pela humildade a gente continua exercitando o Espírito. Senão a gente cai no nosso próprio conhecimento, né? Eu já tenho conhecimento da Bíblia, já fiz isso, já fiz aquilo para Deus, já conheço, já sei o que fazer. Foi isso que o inimigo fez, né? Ele se orgulhou de tudo aquilo que ele tinha feito, né? Não reconheceu que tudo aquilo vinha do Senhor. E aí começou a profanar as coisas de Deus, começou a substituir as coisas de Deus pelas suas coisas próprias. Ó Senhor Jesus. Né? E começou a se achar semelhante a Deus. Ó Senhor Jesus. E a gente vê o caminho contrário no Senhor. Né? Ele era o próprio Deus, né? Mas ele estava ali numa condição de filho de Deus para manifestar Deus na sua humanidade. Né? Senhor Jesus.
Por isso que hoje muitos confundem, né? Quando é falado ali, né, que o Pai, o Filho e o Espírito. E muitos pensam que Deus Pai é uma coisa, o Filho é outra coisa, o Espírito é outra coisa. Não, são a mesma coisa, né? Pai, o Filho e o Espírito são a mesma coisa, mas estão ali, né, em funções diferentes, em aspectos diferentes, né, Senhor Jesus. No livro o irmão já deu esse exemplo, né? Alguns olhos se falam assim, não, isso é impossível. Né? Aí o irmão dá um exemplo que é muito rico, né? Que ele mostra que, né, por exemplo, né, para minha esposa, eu sou marido. Para minha mãe, eu sou filho. Né, para o meu filho, eu sou pai. Né, para o meu sobrinho, eu sou tio. Né, então, eu sou marido, filho, pai, tio. Mas sou a mesma pessoa. Só que, né, na hora de lidar com cada um, né, Senhor Jesus, aí é diferente. Né, sobre o meu filho, eu preciso exercer autoridade. Né, eu preciso que ele respeite, eu preciso dar direção para ele. Agora, para minha mãe, digamos que eu até mesmo tenho que dar uma direção para ela, mas eu não posso tratar ela da maneira como de repente trataria o meu filho. Preciso ter uma posição mais respeitosa, né? Senhor Jesus. O meu relacionamento com a minha mãe é uma coisa, o meu relacionamento com a minha esposa é outra coisa. Então são aspectos diferentes, são maneiras diferentes de se relacionar, mas é uma mesma pessoa. É isso que a gente precisa compreender. Né? Por isso que ele fala, né? Jesus sendo Filho de Deus e também o próprio Deus. Ó Senhor Jesus. Então ele veio como Filho de Deus, mostrando que é a origem. Quando Deus ele nos chama de filhos, ele está mostrando que a nossa origem é o próprio Deus. Ó Senhor Jesus. Então Jesus estava ali, né, como um homem. Né, e não veio ali, nasceu de repente adulto e chegou ali para resolver as coisas. Não, ele passou por todo o viver humano. Foi o primeiro ser humano, né, a ter ali aquilo que Deus desejava. Né, que era colocar o Espírito de Deus dentro do homem. Né, Deus ele criou o homem com Espírito. É o único ser em todo o universo que tem Espírito. Né, quando Deus criou todas as coisas, ele falou, né, haja isso, haja aquilo, mas quando foi criar o homem, não. A Bíblia fala que ele tomou, né, o pó da terra, né, ali, né, e fez ali, né, um ser humano ali, né, e soprou na narina do homem um fôlego de vida. Né, e ele passou a ser alma vivente. Então Deus ele colocou a mão à massa, né, então ele botou a mão ali para fazer o homem. Foi algo totalmente diferente, totalmente inédito no universo. Né, Senhor Jesus. Então ele formou o homem ali e soprou, né, o seu fôlego de vida. Né, que é a mesma palavra para espírito. Ele soprou o seu espírito para dentro do homem. Né, e aí depois que o homem recebeu o espírito, ele passou a ser alma vivente. Nossa alma é a nossa pessoa, a nossa característica. Né, cada um de nós tem uma característica diferente. Mas no nosso mais interior tem o Espírito. O homem era para ser governado pelo Espírito. Né? Era para ele ter comido da árvore da vida, recebia Deus dentro de si. E aí ia viver o homem e Deus mesclados. Né? Mas isso foi adiado por um tempo, até vir Jesus. Né? Porque o inimigo foi lá, enganou o homem, né? Senhor Jesus. E entrou o pecado para dentro do homem. Né? E aí já o homem e Deus não podiam habitar. Né? O pecado, né, e a santidade de Deus, né, Senhor Jesus, não se misturam. Então, para poder cumprir tudo isso, tem que vir Jesus. Então, Jesus veio de uma maneira diferente. Ele foi gerado pelo Espírito Santo para cumprir a vontade de Deus. Né? Ele obedeceu a Deus, cumpriu toda a Escritura. E hoje, nós, pelo fato de crermos nele, nós também recebemos o Espírito no nosso interior. Então, todo ser humano foi criado pelo primeiro sopro de Deus. Né? Mas nós, como filhos de Deus, nós somos gerados pelo segundo sopro. Quando nós recebemos o Espírito Santo. Dentro de nós recebemos a própria vida de Deus. Ó Senhor Jesus. Então Jesus mostrou para nós como que a gente vive com isso, com essa vida de Deus agora dentro de nós. É por aí exibindo poder, fazendo um monte de coisa? Não, é com humildade. Né? Senhor Jesus. Né? O inimigo de Deus ele era o sinete da perfeição, tinha muita habilidade, realizava muita coisa, mas deixou de obedecer a Deus. Né? Jesus veio como um homem, né? Aparentemente ali mais frágil, por um pouco ali menor do que os anjos. Né, Senhor Jesus, mas ele escolheu o caminho da humildade, o caminho da cruz. Ó Senhor Jesus, por isso que o Pai o exaltou sobremaneira, mostrando para nós, né, que Jesus abriu para nós um caminho, deu a ele, né, um nome que está acima de todo nome. Né, no nome de Jesus a gente vai avançar, né, cumprir a vontade de Deus, Senhor Jesus, e também seguindo o caminho dele, né, mostrando para nós que a maneira de servir a Deus hoje é por meio da humildade. Quem tem que manifestar, quem tem que ser manifesto é o poder de Deus, é a glória de Deus. Então tudo aquilo que está sendo feito não é a nossa habilidade, é o próprio Deus nos usando
Por isso a gente não pode querer usar a nossa própria habilidade, nossas mãos humanas, a maneira como a gente faz as coisas para tentar agradar a Deus. Mas é depender do Espírito. É pelo Espírito que a gente precisa viver. Jesus mostrou para nós isso. Ele era um homem que não falava o que queria, não ia onde queria, né? Não fazia o que queria. Todo o tempo ele estava ali sendo guiado pelo Espírito. Ele mostra para nós isso, né? Então a gente precisa aprender, a gente precisa ser aperfeiçoado pelo Senhor para que a gente possa aprender, né, a viver pelo Espírito. Né? Senhor Jesus, a gente tem que ser aperfeiçoado, a gente precisa, né, Senhor Jesus, obedecer o Senhor, e isso a gente tem que aprender. Né? A própria Bíblia fala que Jesus aprendeu, né, a obediência pelas coisas que sofreu. Senhor Jesus. Por isso ele se tornou o autor da vida. Né? Por isso que hoje nós podemos crer nele, né? Crer na sua obra, crer no seu nome e receber a vida de Deus. Né? Deus o exaltou, porque ele foi um homem que cumpriu a vontade de Deus. Ele todo o tempo, ali no seu viver humano, estava fazendo a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, isso hoje da mesma forma, nós não podemos tentar roubar o lugar de Deus, decidir as coisas, fazer as coisas por nós mesmos. Nós precisamos depender dele. Por isso que está mostrando para nós hoje. Hoje nós somos provados pelos elogios que a gente recebe. Senhor Jesus, se a gente vai se manter humilde ou se a gente vai cair no caminho da soberba, né, no caminho do orgulho, se o caminho, né, da queda, né, o caminho do nosso ego caído, da nossa vida independente de Deus, né, que entrou através do pecado dentro do ser humano. Então hoje, de um lado, nós temos uma vida pecaminosa, né, nossa carne, do outro lado nós temos o Espírito, né, com os frutos do Espírito, a vontade de Deus para ser cumprida, e a gente precisa escolher todos os dias qual caminho tomar. O caminho de Deus, né, o caminho de obedecer o Senhor, ou o nosso próprio caminho, né, que o inimigo quer nos enganar que é o nosso próprio caminho, mas não é. É o caminho dele, o caminho da carne, o caminho da perdição, o caminho da soberba, o caminho do orgulho. Ó Senhor Jesus, o caminho que é sempre morra abaixo, né, Senhor Jesus. Mas o Senhor está mostrando para nós aqui, a gente não pode deixar espaço para o orgulho se manifestar, mas sempre seguir o caminho da humildade, o caminho que o Senhor deixou para nós. Ó Senhor Jesus, né, sempre que a gente receber um elogio, precisa levar isso diante do Senhor e perceber, né, cheio de humildade, que é pela graça do Senhor que a gente está conseguindo fazer as coisas, que está conseguindo avançar. Ó Senhor Jesus, se a gente está recebendo um elogio, recebendo alguma coisa, é graças a Ele. Ele tem nos concedido todas as coisas. Senhor Jesus, né, aproveitar em cada oportunidade que a gente foi elogiado para dar louvor, glória e honra ao Senhor. E assim a gente vai ser provado e aprovado. Né? Tudo isso a gente mostrar, né, é glória ao Senhor. É o Senhor que está nos capacitando. É o Senhor que tem nos dado. É o Senhor que tem feito tudo por nós, tudo em nós. Nada a partir de nós mesmos. A gente tem que mostrar para as pessoas a importância de viver no Espírito, de viver em obediência a Ele. Esse é o caminho para todos nós, não é só para meia dúzia. O Senhor quer que todos os seus filhos sejam assim, que vivam, né, que façam as coisas, mas sempre para glorificá-lo. Né? A Bíblia fala para a gente, né, em todas as nossas obras, né, por meio das nossas obras, as pessoas glorificarem a Deus. Então ele fala para a gente ser sal da terra, luz do mundo, né, Senhor Jesus, para que quando nossas obras forem praticadas, a gente praticar a palavra de Deus, né, aquilo que é o desejo de Deus, aquilo que é a vida de Deus, as pessoas possam glorificar a Deus, possam ver que é o Senhor agindo, é o Senhor fazendo, e o Senhor ele quer fazer a mesma coisa com todos, não tem um que é melhor do que o outro, só existe aquele que exercita mais o Espírito, que dá mais oportunidade a Deus do que o outro. Então se cada um de nós também buscar dar oportunidades a Deus, exercitar o nosso Espírito, Ele também vai poder fazer aquilo que Ele deseja por meio de nós. Né? Então a gente vai ser provado e aprovado, né, Senhor Jesus. Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Ó Senhor Jesus, que nós possamos ser provados e aprovados, né? Sempre levando tudo diante do Senhor, que é de fato aquele que tem feito tudo em nossa vida. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.